Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Eli, o seu professor de português aqui na Portuguese with Eli. E hoje eu começo uma nova série com você. Esses vídeos que eu vou fazer do nosso bate-papo brasileiro são bate-papo, né? São um tipo de bate-papo. Eu falo com você e você comenta aí para falar comigo. A outra maneira que você pode participar desse bate-papo é entrando para o nosso clube de conversação ou mesmo para o nosso programa de educação continuada. Você vê mais informações sobre isso aqui na descrição desse vídeo. Mas esses bate-papos aqui são mais simples, são vídeos mais conversacionais, ou seja, eu vou só bater um papo com você sobre assuntos que são interessantes para mim e para você como estudantes de idiomas estrangeiros. E hoje eu venho bater um papo com você sobre o fato de, às vezes, a gente falar muitos idiomas e não ter tempo para manter todos eles. Eu tenho que dizer que eu não sou poliglota. Eu já estudei muitos idiomas no passado, mas como linguista e não como estudante aprendiz que vai usar esses idiomas de fato. Eu estudava porque eu queria saber como é que funcionava a gramática, como é que funcionava o vocabulário, a sintaxe e todas essas coisas específicas do estudo da linguística. Mas como estudante mesmo, para conversar, eu estudei alguns idiomas e primeira coisa que eu tenho que dizer, é difícil você manter todos eles ativos. Imagine que é como você ter muitos carros. Se você tiver 5 carros, você só pode dirigir um carro por vez e tem que fazer a manutenção de todos eles. Senão, você vai acabar perdendo os carros que você não usa. E basicamente é isso que acontece com a gente. E o que eu vou falar com você hoje é como é que eu mantenho 3 carros funcionando de modo que eu tenha 3 carros na hora que eu precisar, apesar de eu dirigir apenas um. E essas dicas talvez sejam úteis para você, porque eu não estudo idiomas só. Eu tenho outras coisas que eu faço. Tenho família, tenho amigos, tenho uma casa que precisa de manutenção, tenho um computador velho que precisa de manutenção também. Então, eu sou muito ocupado, não tenho muito tempo para dedicar a todos os idiomas que eu conheço. E essas dicas são o que funcionam para mim e provavelmente vão funcionar também para você. Mas caso você tenha alguma dica que eu não tenha mencionado aqui, compartilha comigo nos comentários, tá bom? Eu vou ver e vou fazer até um vídeo no futuro sobre o que você contar para mim. Mas vamos lá. O fato é que, se você estiver estudando apenas português, isso é bom. Você provavelmente vai chegar a um ponto em que você vai estar confortável com o idioma. Vai conseguir conversar com as pessoas, vai reduzir um pouco a carga de estudos, né? Não vai pegar o livro de gramática e estudar todo dia. E aí você vai chegar na fase de manutenção. Por quê? Agora você já tem um português funcional. Não precisa todos os dias estar se forçando a estudar e a olhar aquele negócio. Não vai ser tão necessário. O que vai ser mais necessário é manter. E a gente tem prioridades, né? Trabalho, família, o cansaço que bate. Tudo isso influencia na nossa capacidade de manter o idioma. E aí eu vou falar para você o que funciona para mim com 2 idiomas que eu mantenho. Eu, na verdade, tento manter 4 idiomas no total, que são alemão, francês, mandarim e o meu português, porque eu tenho que manter o meu português muito bem. Primeiro, francês, que eu uso pouquíssimo, realmente pouco, mas é um idioma do qual eu gosto muito. Eu estudava francês antigamente, parei de estudar de fato, mas sempre usei francês para falar com alguns amigos. Hoje, a maioria dos meus amigos fala português, mesmo quando eles são estrangeiros. Então, eu não tenho aquela necessidade de usar. E aí, o que eu faço com o francês? Lembre-se, é um idioma de baixa manutenção. Eu cheguei em um nível alto no passado e hoje é isso que eu faço para manter. A primeira coisa é que eu assisto o YouTube esporadicamente, ou seja, aqui e ali, às vezes, eu assisto um vídeo no YouTube. E eu sempre assisto o mesmo produtor de vídeos, porque ele aborda muitos assuntos, ele fala de várias coisas diferentes e ele usa um vocabulário mais coloquial e ainda assim elevado. Então, me ajuda a manter o meu português, o meu francês em dia. E manter em dia é manter atualizado, que é o que eu faço com esse youtuber específico. Ele se chama... Não, o nome dele não é. O nome do canal dele é Poisson Fécond, ou Peixe Fecundo, e ele fala
como eu disse, de vários assuntos. Não é um canal para ensinar francês, é um canal para falar de curiosidades científicas, fatos e outras coisas sociais que me atraem bastante. Eu assisto 1 ou 2 vídeos dele por semana, isso só quando eu tenho tempo, e eu devo confessar, tem semanas que eu não tenho tempo para assistir, então eu passo direto. Eu não vejo nada, não me interesso por nada e vou seguindo a minha vida. Outro programa que eu gosto de ouvir e não de assistir se chama Ça peut vous arriver, que é um programa de rádio, e nesse programa os apresentadores entrevistam pessoas do dia a dia, pessoas como você e eu, reais, não celebridades, que falam sobre problemas do dia a dia. Eu gosto muito desse programa porque são pessoas falando como elas falariam com qualquer outra pessoa. E assim eu consigo me manter em contato com o francês autêntico. Tá, mas eu apenas me concentro nisso? Não, não. Eu provavelmente estou fazendo outra coisa enquanto eu escuto ou assisto a esses programas. Vou te dar um exemplo. Quando eu estou escutando Ça peut vous arriver, muito provavelmente eu estou lavando pratos, limpando a casa, fazendo alguma coisa que não exija tanta atenção. E aí, quando eu estou escutando, eu presto atenção em alguma coisa que me chame a atenção, talvez uma expressão, uma piada, uma brincadeira, e eu repito em voz alta. Só isso para mim é suficiente. Por exemplo, uma vez eles falaram alguma coisa a catimini. Aí eu, que expressão interessante. E aí eu falei em voz alta a catimini. Depois eu fui pesquisar no dicionário, descobri o que significava, significa discretamente, e pronto. Virou parte do meu vocabulário. Eu não me sento para estudar francês. Eu não pego livros de gramática para estudar francês. Eu não vou ler livros só para estudar francês. Eu uso francês para preencher um tempo que seria vazio ou vago que eu tenho. E agora outro idioma que eu preciso manter, que é o inglês. O inglês eu preciso manter, porque é o meu principal idioma de trabalho depois do português. E eu falo inglês com novos alunos, eu uso inglês para escrever, eu uso inglês para pesquisar, e muitos livros da minha área profissional, linguística, são apenas em inglês. Eles não têm versões traduzidas. Então, para eu manter, eu não preciso estudar de fato, mas eu integro muitas coisas do meu dia a dia para manter o inglês. Manter e melhorar. Primeira coisa que eu faço, ler muito. Eu sempre disse que a melhor maneira de você aprender um idioma, ou melhor, de expandir o seu vocabulário, se você não morar em outro país, é ler. Eu leio bastante, gente. Eu tenho livros de várias áreas diferentes, sobre assuntos que me atraem. Um deles é da minha área profissional, por exemplo. Aqui é um livro de retórica clássica. Eu sempre leio esse livro, sempre tem alguma coisa nova para aprender. Eu tenho um livro que me ajuda a entender um pouco mais as biografias, que é esse daqui, A Arte das Memórias, de Mary Karr, que é muito bom também. E tenho esse outro aqui, que é um livro mais de autoajuda, autoconhecimento, que é muito interessante também. E todos eles fazem parte ou de estudos que eu faço, por exemplo, retórica, de coisas nas quais eu tenho interesse, como os livros de memória, e coisas interessantes de saúde em geral, como o livro sobre o cérebro. O que eu fiz aqui foi pegar os meus interesses, do Eliakim, né, em português, e usar eles para procurar coisas em outro idioma também. Você pode fazer isso, por exemplo, se você gostar de política. Pode ver as notícias em um jornal brasileiro, uma vez por semana. Ou você pode, se gostar de séries, pode assistir uma novela brasileira. Então, sempre tem uma maneira de você transformar o seu interesse em ponte, como se fosse uma ponte para atravessar um rio, você se transforma em uma ponte para levar o seu interesse a um idioma diferente. Então, se você tem pouco tempo por dia, provavelmente você não vai querer assistir um vídeo de 1 hora todos os dias. E se você tem mais tempo para manter um idioma, você pode ler, né, um livro todos os dias, porque aí você vai poder ler e escrever um pouco, talvez, sobre aquele livro também. Então, se você só tem 5 minutos, você pode ver um vídeo curto em português, ou pode escrever uma frase ou uma mensagem no WhatsApp para algum amigo. Se você aprende português, com certeza você conhece alguém que tem o WhatsApp também, porque é super comum, né? E se você assistiu ali um vídeo pequenininho, repita algumas frases em voz alta. Isso já é o suficiente para manter o seu idioma e
fortalecer as bases que você já tem. E se você tem um pouquinho mais de tempo, você pode ler um trecho de um livro. Um livro não precisa ser lido em 1 hora. Você pode ler um trecho, que significa uma passagem, uma parte do texto, em 15 minutos. Aquele livro de retórica mesmo que eu mostrei para você, eu leio uma sessão por semana, eu acho. Por quê? É uma sessão do livro e muita escrita a respeito dele. Isso no meu caso. Você pode ler uma passagem de um livro, um trecho, e escrever as suas impressões sobre aquilo. Não precisa ser um estudo literário, pode ser simplesmente escrever um pouquinho e foi. Se você tem ali 30 minutos, 40 minutos, pode participar de um grupo de conversa. Tem alguns aplicativos gratuitos ou pagos também, que você pode se inscrever e participar de conversa, mas ali geralmente, não tem o apoio de um professor ou uma professora, mas você pode pegar como Tandem, que é um aplicativo que eu já usei, HelloTalk, que é outro aplicativo que eu já usei. O HelloTalk hoje ele está muito cheio de propaganda. Para as mulheres é um problema, né, que tem muito homem lá sem noção, enchendo o saco de todo mundo, mas vale a pena procurar algum grupo desse. Ou você pode participar de um grupo como os nossos grupos de conversação do Clube de Conversação Depois do Expediente ou das nossas oficinas do Programa de Educação Continuada. A gente nas oficinas tem encontros toda quarta-feira, toda sexta-feira. Você pode olhar mais informações aqui na transcrição, ou melhor, na descrição desse episódio. E você também já está, se você estiver assistindo até esse ponto, você já fez parte da sua prática, que é escutar alguém falar e interagir. Interagir é ainda melhor, porque se você apenas escuta, é bom. As maneiras de interação, você pode repetir algumas coisas em voz alta, você pode talvez escrever alguma frase que você escutou e foi muito interessante, ou você pode iniciar uma conversa escrevendo um comentário, que é inclusive o que você pode fazer aqui nos comentários do YouTube. E manter idiomas, vamos lá. Tem gente que diz assim, mas Eli, como é que eu posso melhorar o meu idioma? Porque eu só vou ficar mantendo e nunca vou aprender nada novo? Calma lá. Aprender idiomas não é como um tubarão. O tubarão está sempre com fome, ele sai ali, nham, 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 comendo tudo, e quando não tem mais comida, ele morre. Eu peguei essa referência de um filme do Woody Allen, ou Woody Allen, como a gente fala no Brasil. Mas não é um tubarão. Você pode manter, e manter também é progresso. Você imagina que é uma plantinha que você plantou no passado. Tudo bem. É brega essa metáfora, mas é o que a gente tem. Então você pega essa plantinha, rega a plantinha, né? Você molha ela e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Depois que ela cresce, ela se estabiliza. Se você continua molhando, ela continua viva. Você deixa de molhar, ela morre. Então, pode não parecer progresso, mas manter também é progresso. Você pode simplesmente gostar e comemorar o fato de que você está me escutando e está entendendo basicamente tudo que eu estou falando, mesmo com as legendas que eu coloquei automatizadas aqui embaixo. Agora, se você for daquelas pessoas que participariam da Opus Dei porque se martirizam por não estar fazendo algo, você pode comentar. Você dizer, nossa, eu fiz 5 comentários naquele dia em português e isso é uma vitória. Então, você pode sempre manter, ou se precisar de um objetivo, coloque algo simples, mas que você possa fazer. Bom, como eu disse, é só um bate-papo. Eu tenho um roteiro que eu estou lendo aqui, mas eu estou desenvolvendo mais isso aqui de cabeça pelo que eu conheço e o que eu faço também. Eu quero saber o que você faz para manter os idiomas que você estudou. Podem ser o português e outros idiomas, né? Também. E tem alguma dica que você possa compartilhar comigo e com os seus colegas? Compartilhe aqui embaixo e todo mundo vai poder ver e participar. Muito obrigado por assistir. Se esse vídeo foi minimamente útil para você, deixe o seu like, como a gente fala aqui no Brasil. Isso ajuda bastante, porque o YouTube percebe, as pessoas veem esse vídeo, elas se interessam, então vou mostrar para outras pessoas. Você pode se inscrever também, mas é muito bom porque as pessoas que assistem esse canal geralmente estão inscritas, então muito obrigado. E manter contato com o idioma é também progredir, não é só até o próximo bate-papo.